Olá pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade com a questão de raciocínio lógico número 34 do CFC de 2018. Vamos lá? Então ela fala assim, considere as afirmações. Carlos é médico ou é dentista? Então ele vai te dar uma série de afirmações. Vamos já fazer o seguinte, conforme a gente for lendo, a gente já vai grifando o conectivo, tudo bem? Então Carlos é médico ou é dentista, tudo bem? Então temos um ou aqui na primeira. Na segunda, Luciana é enfermeira ou é psicóloga, temos um ou também. Na terceira, ou Marcos é dentista ou é fisioterapeuta. Então a gente tem aquele ou, tá? Esse primeiro ou que a gente viu na primeira e na segunda é o ou inclusivo, tudo bem? E esse ou seria o ou que a gente chama de ou exclusivo, tudo bem? Por quê? Qual que é a diferença só para relembrar do ou e do ou? O ou, para ser verdade, né? Tem que ter uma das partes tem que ser verdade. Quando é que dá falso? Quando as duas são falsas. Então, quando é que o ou dá verdade? Ou uma parte é verdadeira, ou a segunda parte é verdadeira, ou as duas são verdadeiras, tudo bem? Nesses três casos a gente tem verdade. Quando é que vai ser o único caso falso? Quando as duas forem falsas. Diferente do ou. O ou é ou uma coisa ou outra. Então não pode ter duas verdades. Esse é o único caso. Então, ou a primeira parte é verdadeira, ou a segunda parte é verdadeira. Se as duas partes forem verdadeiras, isso fica falso. A gente não pode ter esse caso. E se for as duas falsas, também, né? Porque tem que ser ou uma coisa ou outra. Não pode ser as duas, tudo bem? Essa que é a diferença do ou pro ou. Bom, seguindo. A quarta fala o quê? Se Luciana é psicóloga, então Carlos não é dentista. Então a gente tem uma condicional do tipo lá, se então. E a quinta, se Carlos é médico, então Marcos é fisioterapeuta. Também, de novo, aí uma condicional com se então. E a última é aquela que não tem o conectivo, é uma sentença declaratória. Luciana não é enfermeira, ponto. Não é não sei o que, ou não sei o que, se ela não é enfermeira, então não sei o que. A gente não depende de nada. Então a gente já sabe que a Luciana não é enfermeira. Então, com base nela, a gente vai fazer as inferências, né, do ponto de vista lógico das outras 5 afirmações, certo? Então eu já sei que Luciana não é enfermeira. Então vamos procurar onde está escrito isso e vamos colocar o valor lógico, tá? Então aparece o quê? Aqui na segunda, ele fala assim, ó, Luciana é enfermeira. Como ele está falando o contrário, vamos tomar isso aqui como verdade. Como ele está falando que isso é o contrário, então Luciana não é enfermeira, então quando ele fala que Luciana é enfermeira, então isso aqui é falso, tudo bem? E onde que aparece mais a Luciana? Ele fala assim, se Luciana é psicóloga aqui, se Luciana é psicóloga. Luciana não é enfermeira. Se ela não é enfermeira, não quer dizer que eu posso afirmar que ela é psicóloga. Eu só estou dizendo que ela não é enfermeira. Agora, qual que é a outra profissão dela, a gente ainda não sabe. Então, vamos deixar isso em stand-by. Vamos primeiro trabalhar com a segunda. Se a Luciana é enfermeira, a gente está com o conectivo ou, lembra que no ou, pelo menos uma parte tem que ser verdade. Então, se a primeira já é falsa, então a gente tem que ter pelo menos uma verdade. Então, ela é psicóloga, tudo bem? Então, isso já confirma com o que a gente tinha falado agora há pouco. Então, a gente agora pode falar com certeza, né, que a Luciana é psicóloga. Por quê? Porque na segunda, como tem um ou, uma das partes tem que ser verdade. Se a primeira já era falsa, então a segunda tem que ser verdadeira. Então vamos lá. Se Luciana é psicóloga, então Carlos não é dentista. Vamos lembrar lá da tabela verdade do sim então. Lembra que do sim então a gente não pode ter o caso da Vera Fischer, que é V na primeira e falso, e F, né, de falso na segunda. Tá? Então, a segunda parte ela tem que ser verdadeira, porque se a gente cair no caso da Vera Fischer, isso ficaria falso. Então é verdade que Carlos não é dentista, tudo bem? Ele não é dentista. Bom, então vamos voltar para a primeira que fala lá do Carlos, tá? Carlos é médico ou é dentista? Bom, o Carlos não é dentista, tudo bem? Então isso aqui é falso. Como a gente está diante de um ou, alguma das partes tem que ser verdadeiras. Então é verdade que ele é médico. Se é verdade que ele é médico, vamos olhar aqui embaixo, aqui, ó, fala exatamente a mesma coisa. Se Carlos é médico, então Marcos é fisioterapeuta. Então a primeira parte é verdade porque o Carlos é médico, porque a gente acabou de ver aqui na primeira, certo? Pelo mesmo motivo da quarta aqui, pelo mesmo motivo da quarta. Opa, desculpa. Pelo mesmo motivo da quarta. Pessoal, se a gente está diante de um sim então, e a primeira parte é verdade, eu não posso colocar um falso depois, porque senão vai virar o caso da Vera Fischer. Então a gente tem que botar uma verdade, para isso tudo ficar verdade. Então Marcos é fisioterapeuta. Então se Marcos é fisioterapeuta, aqui está dizendo assim, ó,
ou o Marcos é dentista ou é fisioterapeuta. Se eu já tenho certeza que ele é fisioterapeuta, lembra que no ou a gente não pode ter duas verdades, a gente só pode ter uma ou outra. Então é falso que Marcos é dentista e é lógico, né? Porque ou ele é dentista ou ele é fisioterapeuta. Apesar de ter pessoas com duas profissões, aqui a gente está analisando do ponto de vista lógico, né? O ou é ou uma coisa ou outra. Ele não pode ser dentista e fisioterapeuta ao mesmo tempo. Então ele é fisioterapeuta. Então agora vamos analisar com base, né? A gente já colocou o valor lógico em todas as partes aqui, né, das afirmações. Vamos analisar agora as alternativas. A primeira fala assim: Marcos é dentista. Pessoal, a gente acabou de ver que Marcos não é dentista. Isso é falso. Então a A está fora, tudo bem? Então A esquece. Carlos é médico. Opa, Carlos é médico. A gente viu aqui, tudo bem? Foi só nessa parte que apareceu? Opa, aqui também, na primeira também. Então isso é verdade. Então a gente fica aí com a alternativa B, tá? Só para justificar a C e a D, Luciana não é psicóloga, tudo bem? A gente acabou de ver que ela é psicóloga, tá? Então isso não é verdade, fala que ela não é psicóloga. E a D, Marcos é fisioterapeuta e Carlos é dentista. Vamos lá, o Marcos é fisioterapeuta? É, beleza, né? Mas por quê? Mas a gente tem um conectivo E aqui na alternativa. A primeira parte da alternativa está certa, mas o Carlos é dentista, né? A gente já viu que Carlos não é dentista, né? E no E, né, para o E ser verdadeiro, as duas partes têm que ser verdades, né? Como só a primeira é verdade, só o Marcos é fisioterapeuta e o Carlos não é dentista, então a D fica errada e a gente fica com a alternativa B, tudo bem? Então essa é uma questãozinha um pouquinho mais complexa, porque você viu ou, e sim então, né, para analisar o valor lógico delas em função lá da sentença declaratória que a Luciana não era enfermeira, tudo bem? Então esse é o passo a passo. A partir dela, você vai colocando valor lógico nas outras, sempre lembrando, né, da tabela verdade, ok? Pessoal, obrigado e até a próxima.